O nosso comportamento muda muito com o decorrer do tempo, seja a forma com que a gente se relaciona com as pessoas, com os nossos colegas, com a família, com o trabalho e também com o consumo e com as nossas roupas. A forma com que a gente decide comprar, conservar e descartar as nossas roupas é muito diferente da forma com que isso era feito em outras épocas, que talvez os recursos eram um pouco mais escassos e diferentes do que a gente tem hoje em dia. É muito comum hoje a gente sair para passear, para tomar um café e voltar com uma sacolinha, passar na frente de uma loja, gostar de algo e comprar ali na hora, ter várias parcelas de várias lojinhas ali no nosso cartão de crédito que a gente vai pagando e às vezes nem lembra de onde vieram, fazer aquela limpeza no nosso guarda-roupa de tempos em tempos, tirar peças dali de dentro que às vezes nem foram usadas ou que a gente nem lembrava que tinha. E esse vídeo não é necessariamente uma crítica, mas é um vídeo que vai trazer vários fatos pra gente refletir sobre o nosso comportamento. Eu sou a Jéssica Metzdorf, sou estilista e também falo sobre um todo sobre o universo da moda aqui no canal, principalmente sobre estilo, sobre personalidade, sobre movimentos culturais, sobre tudo aquilo que torna esse universo tão único, tão especial e tão rico. E não é nem necessário a gente voltar tanto assim no tempo, pelo menos eu acho que não é tanto assim, tá? Para ver que os nossos hábitos de consumo foram mudando drasticamente em questão de poucos anos, poucas décadas atrás. Hoje a gente vive numa sociedade que é muito mais tecnológica, em que a oferta de muitos recursos é mais abundante, como tecidos, por exemplo, ou até mesmo a fabricação, a mão de obra, é tudo muito mais disponível do que era antigamente. Mas vamos voltar um pouquinho mais aí no tempo para entender alguns fatos e parar para pensar no que nós podemos resgatar para viver de uma forma um pouco melhor nos dias de hoje. Tem um canal aqui no YouTube que eu gosto muito que se chama A Modista do Desterro, que é da Pauline Kistner. Ela fala muito sobre moda, sobre costura histórica, sobre roupas vintage realmente, né? Aquelas roupas que têm muitos anos. E foi assistindo o canal dela que eu tive inspiração para fazer esse vídeo, porque me chamou muita atenção a maneira que ela fala de como as pessoas faziam, consumiam e cuidavam das roupas antigamente. Primeiramente, uma roupa ou um vestido, vamos pensar num vestido, que é algo mais comum aí de 100, 200 anos atrás. As mulheres usavam muito mais vestidos do que se usa hoje em dia, né? Um vestido era extremamente difícil de conseguir, era caro. Tanto o tecido, né? Os tecidos não tinham uma oferta tão grande quanto tem hoje em dia. Fabricar um tecido já era difícil, extrair uma fibra têxtil já era difícil, fazer uma roupa também era um processo caro, pagar um alfaiate, né, ou mais tarde uma costureira para fazer uma roupa, porque quem começou a fazer roupas primeiramente foram os homens, né, os alfaiates. Também era algo que não era tão fácil assim, não era um recurso ao qual todas as pessoas tinham acesso. E era muito comum que as pessoas fizessem as suas roupas ali dentro da família mesmo. Tinha famílias que tinham criadas para costurar, para reparar as peças. Tinham famílias que elas mesmas costuravam, porque era assim que as pessoas tinham acesso às roupas. Sobre como as peças eram feitas em si também era muito diferente do que a gente tem hoje. Por um vestido, uma roupa ser tão difícil de conseguir, de fazer, de confeccionar, aquela roupa tinha que durar muitos anos e tinha que ficar muito tempo com aquela pessoa. Então era feita de modo que poderia ser aumentada, desmanchada, mudada conforme as necessidades daquela pessoa. Por exemplo, uma gravidez de uma mulher, um vestido era modificado para cair melhor nesse novo corpo, nessa nova condição. As barras eram muito largas, já pensando na pessoa poder desmanchar essas barras, tanto para a mesma pessoa poder usar por muitos anos, quanto aquele vestido ser passado para outras pessoas até dentro da família. E era muito comum que os vestidos fossem desmanchados para serem transformados em peças mais atuais, em modelos mais atuais. Então, de nenhum modo uma roupa antigamente era vista como algo que pudesse ser descartado de forma alguma. Era feito
tudo, na verdade, para que aquela roupa durasse a quantidade maior de tempo possível, porque era visto como algo que não tinha fim. Outra característica que é muito diferente do que nós vimos hoje nas nossas roupas era que tudo era extremamente ornamentado. Até as roupas mais simples, como roupas de criadas, por exemplo, ou roupas da classe trabalhadora, de mulheres que viviam, uma condição de vida um pouco mais simples. Todas as roupas eram ornamentadas, nunca uma roupa era lisa, simples, sem nada. Então, tinham muitos bordados, não bordados com pedra exatamente, mas bordados com linha, com desenhos diferentes. Muitas pregas, muitas nervurinhas, muitos volumes nas peças. Tudo era feito de uma forma enfeitada mesmo, ornamentada, extremamente interessante. Quando a gente analisa uma camisa, por exemplo, de uma mulher lá, sei lá, de 100, 150 anos atrás, jamais a gente encontraria uma camisa branca, lisa, com gola e colarinho simples como a gente vê a maior parte das camisas que nós temos hoje em dia. Então era tudo tão rico, cada peça, mesmo as peças de baixo eram enfeitadas com acabamentos em renda, por exemplo. As anáguas dos vestidos também tinham acabamentos em renda. Eu acho extremamente curioso, até quando a gente encontra hoje em dia uma costureira mesmo, que já tem muitos anos de costura, a gente percebe que até numa saia de armação, até nessas detalhes que nem vão aparecer, essa costureira coloca ali uma fitinha de renda, uma fita mimosa, nunca deixa aquilo ali sem acabamento. Então, antigamente as peças tinham esse quê a mais, essa graça. Acredito que justamente por ser visto como algo que tinha muito valor. Quando a gente dá valor, a gente cuida, ornamenta, quer que seja bonito. E esse valor não se tratava só do dinheiro mesmo, sabe? Era uma questão da roupa ser vista como um bem pelo qual a pessoa era responsável. E se a gente for fazer um comparativo assim bem injusto com o que nós vivemos hoje, como funciona, por exemplo, o processo de decisão de comprar uma roupa? Ele é muito mais simples, muito mais impulsivo. Como eu falei no início do vídeo, a gente pode estar andando na rua e resolver comprar uma roupa, uma blusinha, enfim. Então, comprar uma roupa não envolve nenhum processo de decisão, na maior parte das vezes. É claro que a gente pode pensar, tô precisando disso, tô precisando daquilo, preciso comprar mais uma calça, preciso de um casaco pro inverno ou algo assim. Só que mesmo quando você pensa, preciso disso, a dificuldade é só você pegar a bolsa e ir ali até o centro da sua cidade ou num aplicativo de alguma loja online e tem ali uma oferta enorme de qualquer tipo de casaco, de blusa, enfim, para você escolher. O processo de feitio da maioria das roupas é feito em série, em grande quantidade. E quando a gente precisa produzir em série, esse processo tem que ser simplificado, esse processo tem que ter um fluxograma definido, tem que ter tempo definido para executar cada tarefa. E é por isso que tudo precisa ser padronizado no que diz respeito a tecidos, a modelagens, a detalhes. Tudo precisa ser o mais básico e genérico possível para que vista a maior quantidade de pessoas possível. Uma roupa não pode ser especial, não pode ser pensada específica. Ela precisa ser genérica, ela precisa atender um público muito grande de pessoas e é por isso que ela se torna cada vez mais simples e padrão. Uma modelagem sofisticada, ela demanda de muitos ajustes. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer uma roupa sob medida, como eu faço, por exemplo, que eu tenho um ateliê de festa, até um vestido de festa fica pronto, são feitos muitos ajustes, muitas provas para que aquilo ali fique perfeito no corpo da cliente. Isso é praticamente impossível de acontecer quando a gente fala de uma grande indústria têxtil que costura centenas de peças em minutos. Em minutos tem centenas de peças prontas para ir para as lojas. Roupas genéricas não geram conexão. E por isso, descartar peças, tirar as roupas do nosso armário não é só fácil, é um alívio. Existe uma grande romantização hoje em dia naquela limpeza que você faz no guarda-roupa para liberar novas energias.
Toda vez que você vai fazer uma limpeza na sua casa ou no seu armário, eu tenho certeza que você tira sacolas e sacolas de coisa que você coloca para doar e acredita que está fazendo algo muito bom, que está contribuindo socialmente, que está sendo uma pessoa solidária, ajudando quem precisa. Só que você pode estar vivendo uma mentira. É só você olhar qualquer matéria sobre descarte de roupas, sobre lixo têxtil, sobre aterros sanitários que estão lotados de peças que às vezes não foram nem usadas por ninguém, porque a verdade é que ninguém está precisando mais de roupas. Não falta roupa para ninguém mais nesse mundo. O que está acontecendo é que as roupas estão sobrando e virando lixo. Aquele monte de peças que a gente compra por impulso, porque o mercado nos empurra para esse caminho, o mercado nos empurra para consumir um monte de roupa genérica que não vão gerar conexão, que vão acabar virando um incômodo na nossa vida, um estorvo na nossa vida e que a gente não vai ver a hora de abrir o nosso armário, colocar uma música, fazer aquela limpeza e jogar tudo para fora da nossa casa. Quando na verdade, ao invés de ser um incômodo, as nossas roupas deveriam ser uma extensão de nós, uma extensão do nosso estilo, deveriam definir a nossa personalidade. As nossas roupas são um bem a ser cuidado, a ser preservado e passado adiante, quando for o caso, com intenção e com propósito. Eu não acredito que a gente possa voltar ao passado ou que eu pense que isso seja uma solução, muito pelo contrário. Hoje nós temos muito mais recursos, muito mais inteligência, muito mais tecnologia, muito mais consciência do que nós tínhamos em outros tempos. E é por isso que nós precisamos pensar em formas de sermos melhores. Se nós começarmos a ver as nossas roupas como uma extensão de nós, como nossos bens que nós devemos cuidar, preservar, cada peça vai e aos poucos se tornando especial e nós vamos parar de ter esse hábito de ter um armário cheio de coisas que não fazem sentido pra gente. O próprio estilo e personalidade, esse é um caminho de chegar nisso, sabe? A gente é tão perdido hoje em dia sem saber o que gosta, sem saber o que vestir. É porque as peças não estão tendo mais significado para nós, é porque tudo está muito genérico e muito banal. Outra coisa que eu penso que nós devemos resgatar é um pouco da nossa autonomia em cuidar das nossas roupas. Saber fazer pequenos consertos, reparos, pregar um botão, saber dar um pontinho, sabe? Ter aquela caixinha de costura ali em casa, saber tirar uma mancha, saber lavar uma peça corretamente. Eu sei que hoje em dia a vida é corrida e as pessoas dificilmente têm tempo para isso. Só que também nós podemos achar um sentido nessa aceleração toda que a gente vive. Todo mundo sempre fala que tá na correria, que não tem tempo. Quanto que a gente vai parar para pensar nesse modo com que a gente tá levando a nossa vida, sabe? Nós podemos ver essas atividades como um tempo de qualidade, um tempo de autocuidado para nós, para nossa família, para nossa casa, para as nossas coisas. Vai engraxar um sapato, vai ver alguma roupa que precisa de algum consertinho, algo assim. Isso nos empodera enquanto seres humanos e eu acho que é isso que falta a gente ver, o quanto o poder de certas mudanças está nas nossas mãos, está nas pequenas coisas, nessas pequenas mudanças de atitude que a gente pode ter no nosso dia a dia. De ver que nós somos seres inteligentes, autônomos e capazes de fazer essas pequenas transformações. Então espero que esse vídeo tenha contribuído, tenha sido informativo. Se inscreve aqui no canal se você gosta dos meus conteúdos e manda para algum amigo, alguma amiga que gosta também de moda dessa forma mais aprofundada. Obrigado por assistir até aqui, me segue nas outras redes sociais também, porque eu sempre estou aparecendo, fazendo algum conteúdo ou mostrando meu trabalho como estilista, então me acompanhe por lá também. Um beijo e até a próxima!